Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, né? Um momento muito importante da nossa história porque marcou praticamente metade do nosso século passado, né? E muitos de nós aqui vivemos praticamente esse processo todo, né? Enfim, era um processo onde o mundo passou a ficar polarizado, né? Dois grandes blocos, né? O bloco socialista, cabeçado pela União Soviética, e o bloco capitalista, cabeçado pelos Estados Unidos, né? E foi um momento onde existiu uma guerra declarada, mas uma guerra que nunca chegou a ser direta, né? Um país atacar o outro, mas o que existia mais era uma guerra periférica, né? Guerra pequena em algumas localidades, né? Mas de fato foi um processo que durou praticamente 50 anos de conflitos, né? No mundo como um todo. Enfim, quando é que surge essa Guerra Fria? Ela vai surgir no final da Segunda Guerra Mundial. Lembrar que na Segunda Guerra Mundial existiam três grandes blocos ideológicos. Um era o capitalismo, liderado pela Inglaterra, França e Estados Unidos. O outro era o socialismo, liderado pela União Soviética. E o outro era o fascismo, o nazifascismo, que era liderado lá pela Alemanha. E durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães, obviamente, foram derrotados e os países que eram capitalistas socialistas, principalmente a União Soviética, os Estados Unidos, Inglaterra, se uniram para combater o inimigo comum, que foi o nazifascismo, né, que foi a Alemanha. Então, com a derrota da Alemanha, esses dois blocos acabaram polarizando o mundo, surgindo a Guerra Fria a partir de então. Então, de um lado surgiu um bloco capitalista e do outro um bloco socialista, né? Então, do lado socialista da União Soviética, liderados por Stalin, né, Joseph Stalin, concentrou esse poder em Moscou, né, como sede desse bloco socialista, e dominou praticamente a Europa Oriental como um todo, né? Isso é até um ponto importante. Quem já visitou aquela região do leste europeu sabe que muitos países têm ojeriza ao socialismo e ojeriza a esse domínio russo que existiu até então, né? Porque de fato houve uma exploração de muitos locais, né, que existiam no leste europeu por essa sede do socialismo. Então isso de fato existe. E uma influência muito grande, principalmente na América Central, lá com a revolução que aconteceu em Cuba, liderada por Fidel Castro, né, e outros países como um todo que também passaram por esse processo socialista. E os Estados Unidos, por sua vez, lideravam o bloco capitalista e tinham uma hegemonia sobre a Europa Ocidental, né? Inclusive, um ponto importante é que lá no Oriente também tinha uma zona de influência muito grande que era o Japão, né? Então, além da Europa Ocidental, o Japão também passou a ser uma grande área de influência norte-americana, além da região da América Central, América Latina como um todo. Bom, o capitalismo, lembrar um pouco o que seria isso. Esse bloco capitalista, ele era uma forma de economia de mercado, era uma economia que era regida pelo mercado. Existia uma valorização da propriedade privada, né, a propriedade individual, privada, da iniciativa de quem queria empreender recursos, enfim. Também existia a política da não intervenção estatal, então o Estado não interferia na economia, né, e a taxação de preços como um todo era organizada pelo próprio mercado, o mercado que ia nivelar esses preços como um todo, né? E uma crítica marxista a esse processo, uma crítica socialista, que era a ideia da mais-valia, que era o quê? Que colocavam a ideia de que esses ricos capitalistas que detinham essas riquezas conseguiam essa riqueza através da força de trabalho, da mão de obra, que trabalharia, geraria, sei lá, se uma empresa produz 100 mil, fatura 100 mil e tem 10 funcionários, o salário é R$1.000 de cada um, houve um pagamento de R$10.000 de salários, enquanto que os outros R$90.000 que eles produziram e faturaram ia ficar para o dono desse capital, o dono dessa empresa, né? Isso é uma das críticas que mais se faz a esse processo capitalista. E que, de uma certa forma, acaba existindo uma forma de exploração, uma forma exploratória de quem tem essas riquezas sobre a mão de obra como um todo. Já o socialismo, esse bloco socialista liderado pela União Soviética, vai ter uma mentalidade de uma economia de Estado, economia estatal, onde o Estado intervém na economia. Muitos desses países, os produtores, quem tinha ou uma terra que produzia, ou o Estado tomava
de você, que aconteceu muito, e acabava distribuindo entre algumas pessoas, ou você teria que produzir para o Estado, né? Era outra possibilidade que também acontecia. Né? Então essa seria a economia de Estado, uma ideia de planificação da economia, todos deveriam ganhar a mesma coisa, ter a mesma qualidade de vida, onde seria um sistema econômico igualitário, né? Essa seria a mentalidade. E o ponto importante, que uma das críticas que se faz ao socialismo, é que esse modelo não se sustentou, principalmente porque não tem mercado, não tem inovação, não tem reinvestimento, né? Um processo que acabou quebrando um pouco essa economia socialista, né? Basta ver a China, que acabou desenvolvendo uma economia mista, né? É uma economia estatal, mas que passou a ser uma economia de mercado e hoje é uma das grandes potências econômicas mundiais, né? Bom, do lado capitalista, pós Segunda Guerra Mundial, foi criado o Plano Marshall, que era o plano de reconstrução da Europa Ocidental. Isso gerou influência muito grande norte-americana sobre a Europa, como também um grande retorno financeiro. Por quê? Porque os Estados Unidos jogaram dinheiro na Europa para haver essa reconstrução, enquanto que os europeus, na Europa Ocidental, ficou em dívidas com os norte-americanos. Então, e isso garantiu essa influência capitalista sobre essa região do mundo, né? Por outro lado, o Bloco Socialista desenvolveu o Comefort, né, que foi um auxílio econômico para os países que fossem implantar o socialismo, que tivesse esse processo revolucionário, enfim. No plano militar, o Bloco Capitalista criou a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde os países capitalistas se juntaram uma formação militar, onde, por sua vez, tinha uma finalidade bélica, que se por acaso tivesse algum conflito, alguma coisa do tipo, eles poderiam atuar rapidamente. Por outro lado, a União Soviética, o Bloco Socialista, desenvolveu o Pacto de Varsóvia. Lá no Pacto de Varsóvia criou também uma unidade bélica para enfrentar tudo isso, né? Um caso importante da Guerra Fria foi a Alemanha. A Alemanha nazista, que foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, logo após o fim da guerra, foi dividida, repartida entre Estados Unidos, França, Inglaterra, que era o bloco capitalista, e a União Soviética. Então, do lado ocidental, você tinha a Alemanha capitalista e do lado oriental, a Alemanha socialista. Detalhe importante, Berlim, a capital, ficava do lado da Alemanha oriental. E foi, ao longo dos anos, foi nítido essa diferença surgindo em Berlim. Por quê? Porque do lado capitalista se injetou muito dinheiro, um desenvolvimento muito grande. Então, o Bloco Socialista construiu um grande muro, o famoso Muro de Berlim, que tinha 45 quilômetros de distância, 3 metros de altura, com arames farpados, com torres, guardas ao redor, para evitar que pessoas do Bloco Socialista fugissem para o Bloco Capitalista. Isso foi em 1961, essa criação do Muro de Berlim, que só foi derrubado em 1989. Isso é interessante porque alguns alunos meus perguntam, né? Professor, mas não era só pular e fugir? Era, só que se você pulasse e fugisse, provavelmente do outro lado ia ter um guarda ali observando, ia ter pontos de vigia, né? Os pastores alemães iam estar lá atentos para lhe dar uma mordida, né? Para lhe atacar. Enfim, a probabilidade de ser fuzilado era muito grande, né? Então ele só foi derrubado esse muro em 1989, né? Um muro em que dividiu famílias, dividiu seres humanos, um processo bem doloroso mesmo. Outras características importantes, né? Primeiro, a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Interessante que a ONU ela surgiu com a falência da Liga das Nações. Na Liga das Nações, após a Primeira Guerra, ela tinha o intuito mesmo de manter essa paz no mundo, mas que não foi eficiente, ela não teve eficiência porque a Segunda Guerra Mundial aconteceu. Então criou-se essa ONU, né, muito parecido com os termos da Liga das Nações, e a ideia fundamental era garantir a paz no mundo, né, garantir a paz entre as nações, fazer esse papel diplomático, né, e também promover as políticas de caráter humanitário, tanto no que tange a saúde, como no que tange a educação, a pobreza, uma forma de evitar esses problemas humanitários no mundo, inclusive desenvolver planos de desenvolvimento para as pessoas, né? E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituída em 1948, muito importante porque as constituições, as legislações do mundo acabaram seguindo, né, esses termos, como algo também muito importante para evitar muitas atrocidades, né, nesse processo. Em 1948 também teve a criação do Estado de Israel.
né? O Estado de Israel teve, digamos, dois motivos por surgir. O primeiro foi o Holocausto, que os judeus sofreram pelos nazistas lá na Alemanha, tanto nos campos de concentração como depois nos campos de extermínio, né? E eles também tinham como interesse ter um país capitalista lá dentro do mundo islâmico, né? Fazer essa ponte entre o mundo capitalista. E basta ver que a criação desse Estado não foi tão pacífica assim, né? Tivemos guerra contra o Egito, guerra contra o Líbano, o próprio conflito interno lá com os palestinos, né? Então, um processo muito complicado. E também teve a interferência no que tange essa questão geopolítica na América Latina como um todo, né? Principalmente nessa subida dos militares ao poder, como foi o caso do Brasil em 64, né? O famoso golpe civil-militar, convenhamos chamar assim, talvez seja uma forma mais justa, né, de chamá-lo. Por quê? Porque houve uma grande participação popular, um grande apoio popular para que isso tivesse acontecido, né? E lembrar também que o governo anterior, o João Goulart, era totalmente aliado ao bloco socialista, ao modelo político socialista. Então, não tem como a gente deixar de ver esse conflito da Guerra Fria acontecendo aqui no nosso país também. E, por fim, a questão da África, né? Que também na sua partilha, na sua divisão, na sua descolonização, na sua independência, teve essa interferência muito grande na Guerra Fria. Inclusive surgiu o outro bloco, né? Como era chamado na época, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? O primeiro mundo eram os países capitalistas e desenvolvidos, o segundo mundo, os países comunistas, socialistas, né? E o terceiro mundo que surge a partir dessa independência desses países africanos, né? Um país que nem era capitalista, nem era socialista, nem era capitalista desenvolvido, nem era socialista, mas que surgia como um novo bloco no mundo, né? Tivemos também a Guerra do Vietnã, que estava totalmente imersa nessa Guerra Fria, né? Onde você tem um conflito, inclusive, curioso, né? Porque os franceses dominavam o Vietnã e com a tentativa de se libertar desse domínio francês, os próprios americanos foram auxiliar isso, foram apoiar os vietnamitas, mas dentro do Vietnã surgiu um movimento socialista que não concordava nem com o domínio francês nem com o domínio americano. E a partir daí surgiu essa guerra que durou muitos anos e foi muito, muito violenta, né? E a Guerra das Coreias, onde a divisão da Coreia, a Coreia do Norte passou a ser socialista e a Coreia do Sul capitalista, né? Como Cuba também, que a gente comentou no início, que era uma região de influência americana, de poder americano, que passou por esse processo revolucionário e implantou esse modelo socialista no seu território, né? Bom, no campo militar, através do sistema de informação e tudo, surgiram duas grandes agências secretas, que foi a KGB e a CIA. A KGB ficava do lado socialista, trazia informações desse mundo capitalista para a União Soviética, como também intervinha, né, nos países que tentavam desenvolver o socialismo, fazer uma revolução. Tinha essa relação direta também. Como também a CIA, por outro lado, trazia informações do mundo socialista para os Estados Unidos, para o capitalismo, e tinha também esse interesse de intervir nesses processos, impedir que houvesse revoluções socialistas, enfim. Tivemos também a corrida espacial, outro ponto muito importante, né? Os capitalistas e os socialistas tentando dominar não só o mundo, mas o universo, né? Então, o primeiro astronauta a sair da órbita da Terra foi o Yuri Gagarin, um soviético, né? Depois, isso em 1961, depois em 1969, veio os Estados Unidos e pousou na Lua, colocou uma bandeirinha, equipamentos de teste, enfim, equipamentos científicos. Então, existia essa corrida espacial, essa guerra espacial também. Como também uma corrida armamentista mesmo, né? O desenvolvimento de armas super poderosas, muito eficientes, né? Basta lembrar do surgimento de novos fuzis, de jatos supersônicos, da própria bomba atômica que foi aperfeiçoada e desenvolvida durante a Guerra Fria. Então foi um momento de um desenvolvimento muito grande desses armamentos, né? Onde cada um dos blocos queria sair na frente. E no campo cultural, não podemos esquecer também de vários movimentos que surgiram, como o próprio movimento hippie, que foi contra a Guerra do Vietnã, contra esses conflitos da Guerra Fria, o rock and roll, né, que surgiu nesse processo,
as músicas populares de protesto, como existiu no Brasil muito forte, né, no período da ditadura militar, o teatro de protesto, também o cinema novo brasileiro, que também foi um processo onde teve esses protestos, e também a revolução sexual foi algo muito importante, a luta das mulheres, né, o fortalecimento desse feminismo, né, que lutou pelo direito das mulheres, pela entrada no mercado de trabalho, na política, na economia. Então foi um processo que impactou muito o mundo como um todo, né? Beleza, gente? Então esse é um pequeno resumo dessa Guerra Fria, né? Espero que tenha ajudado um pouco e muito obrigado pela atenção. Até mais. Obrigado.